Boa noite, a paz. Vocês estão bem? Amém. Sabe que de sábado, eu tento todo sábado assistir a um filme com a Valentina, passar um tempo com ela. O Davi fica ali brincando em volta, a gente distrai ele. E ela escolhe um filme. E ontem nós assistimos o Crônica de Nárnias, né? Um dos filmes, o segundo filme. Os livros, né? Esses filmes vêm de livros do C.S. Lewis, que foram inspirados na Bíblia. Então, quando você assiste o filme e você sabe que está sendo, que aquilo, muitas coisas dali têm a ver com a palavra de Deus, é diferente. E ontem, mais uma vez, a gente estava assistindo o Crônica de Nárnias 2 e teve uma cena que falou novamente comigo, desde a primeira vez. Que cena é essa? Os irmãos, eles voltam para Nárnia, e Nárnia está destruída, é um outro povo que está lá. Então tocaram lá uma tromba, né? E aí eles foram transportados até lá. E está todo mundo ali, está num caos. Eles, né, foram solicitados para ajudar. E aí um deles perguntam sobre o leão, o Aslan, que é a figura de Jesus. Muitas das falas dele ali, principalmente com a personagem menor, a Lúcia, muitas das falas, nossa, tem muito a ver com a palavra de Deus. E aí eles começam a falar, e Aslan sumiu, e enfim, estava tudo destruído. E na metade do caminho que eles estavam ali na floresta, a Lúcia enxerga o leão. Ela fala, o Aslan está ali. E aí os irmãos falam, onde? Ela, gente, vocês não estão vendo. Ele, não, Lúcia, você está com saudade dele, você está vendo coisas. Ele está lá, ele está lá. Mas aí ninguém acreditou nela. Ela abaixou a cabeça e seguiu com os irmãos. Eles tiveram que enfrentar muitas guerras, pessoas morreram. E aí, diante de uma última guerra, ela tem uma ideia. Ela pega o cavalo e ela volta para o lugar onde ela teve a visão de Aslan. E quando ela chega lá, Aslan estava lá. E ela fala, eu sabia que era você. Ela abraça ele e ela fala assim, eu sabia, ninguém acreditou em mim. E aí ele faz a pergunta para ela, se você sabia que era eu, por que você não veio até mim? Uau, que espiritual. Ela baixou a cabeça e disse, eu fiquei com medo de seguir sozinha. Como isso é espiritual? Em outras palavras, Lúcia, se você sabia que era eu, se você me viu, por que você não me seguiu? Seguir a Jesus é o segundo passo mais importante da nossa vida, da vida do cristão. O primeiro é aceitá-lo como Senhor e Salvador. É o que essas 70 pessoas fizeram segunda-feira, reconhecendo através do batismo. Mas agora é o segundo passo, é seguir a Jesus. E há uma grande responsabilidade, um grande desafio, uma grande alegria nisso tudo, em seguir a Jesus. Qual é o grande desafio? Que você precisa estar convicto em quem é Jesus e focado nisso. E a grande surpresa é que no relacionamento com Jesus, você acaba tendo surpresas. Você acaba descobrindo a vontade dele para a sua vida. O seu propósito é desse relacionamento que vem a cura, que vem a restauração, que vem o sonho, que vem tantas coisas nesse tempo de relacionamento com Jesus. A pergunta dessa noite é, por que você escolheu seguir a Jesus? A Bíblia nos mostra muitos exemplos de pessoas que seguiram a Jesus. Eu quero falar de alguns aqui. Talvez você se encaixe em algum deles. O primeiro é aqueles que vêm e seguem. Eles vêm e seguem a Jesus. João capítulo 1, versículo 35 diz, no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele, venham e verão.
Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Esses homens queriam ter intimidade com Jesus, eles queriam saber onde Jesus morava, onde Jesus dormia, como era, como que Jesus vivia. Eles queriam se relacionar com Jesus. Um deles, a Bíblia diz que era André, irmão de Simão Pedro. Foi André que viu Jesus, que passou a seguir, que foi atrás de Pedro e disse: achamos o Messias. E levou Pedro até Jesus. E por onde Jesus passava na escolha dos discípulos, ele dizia: venha. E o discípulo seguia e passava a seguir. Eles estavam o tempo todo com Jesus. Eles dormiam, eles comiam, eles se relacionavam. Esse é o primeiro grupo que quer ser amigo de Jesus. Jesus disse: eu não chamo mais vocês de servo, eu chamo vocês de amigo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tudo que eu tenho ouvido do meu Pai, eu tenho passado para vocês. É gente que quer ter amizade com Jesus, segue por causa disso. O segundo grupo é aqueles que vêm, mas não querem seguir, eles querem perseguir. Os religiosos na época também iam atrás da multidão, mas não para ver e se admirar com o que Jesus estava fazendo, ou para mudar de opinião em relação a Jesus, mas para ver tudo o que ele estava fazendo e sair contar para os religiosos, para as autoridades, para tramarem contra ele. Então eles estavam nos milagres, eles estavam atrás com a ideia de parar Jesus. Mas eles não conseguiram parar, porque o que Deus tinha planejado se cumpriu na cruz. Então são pessoas que querem criticar, que querem zombar, que querem fazer você retroceder, que querem fazer você perder a fé. Pessoas que ficam na rede social para criticar o que está acontecendo, o que está fazendo. Sabe o que essas pessoas estão fazendo? Perdendo tempo. Porque nada pode frustrar o que Deus já disse que vai fazer. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aleluia! Pode perseguir, pode zombar, pode tentar parar. Ninguém vai parar a igreja de Cristo. É gente que perde tempo. O terceiro grupo, aqueles que vêm e seguem de forma oculta, são os admiradores. Eles não podem dizer, eles não podem falar, eles não podem se expor, porque eles têm medo da reputação. Olha o que diz João capítulo 12. Contudo, muito dentre as autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam sua fé, pois tinham medo de ser expulsos da sinagoga, pois amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Nicodemos era um deles era fariseu, ele era conhecido como príncipe dos judeus. Ele se encontrou com Jesus à noite, ele queria ver quem era, ele queria conversar com Jesus, mas tinha que ser à noite, para ninguém ver. José de Arimateia era influente, ele pediu o corpo de Jesus para Pilatos. A Bíblia diz que ele era um discípulo, mas de forma secreta, porque ele tinha medo dos judeus. Quem são essas pessoas? As pessoas que têm medo de expor a sua fé, medo do que a família vai dizer, medo do que os amigos vão fazer, medo da rejeição, medo da opinião alheia. São pessoas que assistem escondidinho, que fica no cantinho, que ora bem baixinho, mas que não tem coragem de dizer: eu sigo Jesus, eu creio em Jesus. Pessoas que não têm coragem de se expor. O quarto grupo, aqueles que seguem por interesse, como a multidão. Jesus sempre teve uma multidão acompanhando ele, uma multidão para receber os milagres e cura, uma multidão para ouvir os seus ensinamentos, mas também uma multidão para crucificá-lo. Estar entre a multidão é muito perigoso. Sabe por quê? A pessoa sabe que está seguindo alguma coisa, mas não sabe o que exatamente está seguindo e nem para onde está indo. Vai na onda. A multidão segue Jesus por aquilo que vê e ouve, não pelo que conhece.
A multidão busca Deus de acordo com a sua necessidade e conveniência. E, gente, isso é muito perigoso. A gente presta muita atenção, a gente ouve muito. Tem pessoas que chegam e dizem: pastora, quando eu me batizei, eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Eu fui na onda, me obrigaram. Outros dizem: a minha irmã foi, eu fui junto. Outra minha amiga foi, eu fui junto também. O outro: mas o pastor obrigou. Eu fiz sem saber o que eu estava fazendo. Pessoas de outra igreja falam: eu posso me batizar de novo? Claro que pode, se você não teve a consciência do seu ato. Mas isso é perigoso em nosso meio, de você estar seguindo, sem saber por que está seguindo, nem para onde você está indo. Você precisa saber por que você segue a Jesus, qual é a motivação correta e para onde você vai. Qual é o propósito? O que essa caminhada vai te levar, onde ela vai te levar? E na onda da galera, né, a gente fala muito dos adolescentes, a gente presta muita atenção nisso. Não pode ser no oba-oba que está todo mundo, que legal que é, que bonito, tira foto, é emocionante, todo mundo chora. Não, precisa ter convicção. Senão, vai fazer por fazer. Vai ser como a multidão, que faz sem saber o que está fazendo. Jesus sabia que a multidão estava atrás de pão. Nem todo mundo estava ali, porque queria se relacionar com ele. O quinto grupo: aqueles que seguem, mas diante da exortação desistem no meio do caminho. Quem segue pela motivação errada não suporta a repreensão. João 6,51 diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ele estava dizendo isso para a multidão, porque a multidão estava atrás do pão. E ele fala assim: vocês estão atrás do pão que veio lá no deserto, que caiu do céu, mas eu sou o pão vivo que caiu do céu. E ele começa a dizer quem era ele. E muitos ali ficavam assim: como assim ele está falando que ele caiu do céu? Como assim? Ele não é o filho de José? O que ele está falando? Muitos não chegaram a dizer: dura, o pastor falou domingo sobre isso. Foi o chacoalhar da árvore. Dura essa palavra para nós. E deixaram de seguir a Jesus. Não suportaram a repreensão. Não suportaram a exortação. Deixaram de seguir. E a palavra de Deus, ela penetra. Ela é como uma espada de dois gumes, a palavra diz. Porque tem palavra que vem mesmo para confrontar. E é bom ser confrontado pelo Espírito Santo. Que da mesma maneira que ele confronta, ele abraça, ele acolhe, ele consola. Mas ele mostra o que está errado em nós, para a gente mudar, para nos aperfeiçoar. Então, Deus corrige quem Ele ama. E o sexto e último grupo, para a gente terminar: aqueles que seguem até certo ponto, mas quando chegam as pressões, desistem e pior, voltam a fazer as coisas que faziam antes. É gente que não quer perder o controle da situação. É gente que quer rapidez na resposta. Sabe por quê? Porque a fé exige paciência. A fé exige espera. E aí esse negócio de esperar, esse negócio de ter paciência, não é para mim, eu preciso agir, eu preciso ver o negócio acontecendo, porque eu sou assim ligado no 220, então, não, para mim esse negócio de esperar, de orar, de fazer propósito, de jejuar, não, esse negócio para mim não dá, eu vou voltar. É muito triste, mas é muito real. Quantas pessoas nós vimos nesse tempo, que falaram: eu vou voltar de onde eu vim, porque lá as coisas acontecem. É outro caminho, são outros deuses, são outras práticas. Mas lá o negócio acontece muito rápido. Eu vou para lá porque esse negócio aqui, eu achei que era legal, mas não, eu não solto o controle. Eu sou dono de mim mesmo. É muito triste quem volta a fazer o que fazia antes. É gente que começou, mas não suportou esperar. Não suportou Deus fazer. Quis fazer do seu jeito. Acha que fez o certo, mas o abismo é muito mais próximo do que ela pode imaginar.
Um dia nós estaremos frente a frente ao leão, todos nós, amém? Alguns vão ouvir: se você me viu, por que você não me seguiu? Que não seja nós, que a gente siga Jesus até o fim. Essa menina, a personagem, ela se lembrou que lá no meio da floresta, o leão estava lá. Então ela foi correndo onde ela teve a visão do leão. Volta para onde você teve a visão de Jesus. Volta para o lugar onde você viu Jesus um dia. Volta, volta, porque Ele venceu a guerra no filme. Ele fez tudo acontecer de uma maneira linda. As árvores mexiam, as árvores guerreavam. É assim que Ele faz. Que você não desista, que você siga para se relacionar com Ele, para ter a sua vida transformada, o seu casamento transformado, para ter a sua saúde restaurada, saúde emocional, saúde física, para cumprir o propósito que Ele tem para você. Que você não pare no meio do caminho, que você siga Jesus pela motivação certa. Não de forma oculta, mas abertamente. Não por interesse, mas por amor. Mesmo que a palavra te confronte, é para te moldar. Mesmo que as coisas não saiam como você queria. Mesmo pressionado pelas circunstâncias e pessoas. Siga a Jesus até o fim. Amém? Fecha os seus olhos. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada porque nós sabemos onde te encontrar. Obrigada porque nós sabemos que o Senhor luta as nossas guerras conosco. O Senhor luta as nossas guerras por nós. O Senhor é aquele que nos atrai para a tua presença, Pai. Que o Senhor fale o coração de cada um aqui, para que seja reavaliada a motivação correta. Porque eles fazem o que fazem para o Senhor. A tua palavra diz: examine o homem a si mesmo. Não cabe a nós julgarmos as pessoas, mas cabe a cada um, através do teu Espírito Santo, avaliar por que está na tua presença. Por que quer o Senhor? Se quer por amor, se é para se relacionar com o Senhor. Às vezes nós somos motivados sim, porque nós temos o interesse de uma mudança, mas nós sabemos esperar o tempo certo. Pai, que ninguém aqui desista, que ninguém aqui pare no meio do caminho, mas que prossiga para o alvo que o Senhor tem para cada uma delas, Senhor. Que cada uma siga o Senhor de coração até o fim. Ajuda aqueles que são novos na fé. Traz, Senhor, discernimento, maturidade, para que eles entendam a grandeza de ter o Senhor como amigo. De ter o Senhor como amigo. A nossa vida, nós rendemos a nossa vida ao Senhor. Nós damos a nossa vida ao Senhor, porque nascemos para te seguir e para te adorar. Em teu nome, eu te agradeço. Amém? Aplauda Ele. Glória a Deus.